Então a gente vai falar sobre Revolução Russa, né? Que foi um movimento de grande importância, porque ele vai demarcar o início de uma das histórias de um país socialista, que já é uma ideia um tanto diferenciada, né? Que estava preso há muitos anos num sistema estranho, né? Czarista. Pois é, né? Um Ah, bicho, sistema só que durou problema. anos. A gente teria que falar então que essa revolução ela vai começar com o povo extremamente insatisfeito, né? Porque a gente está falando daquele contexto de Primeira Guerra, então além de ser um país que ele já estava com um sistema agrícola muito ruim, não só por questões ambientais, porque espaço eles tinham, o problema é que o desenvolvimento tecnológico ele ficou muito atrasado pelos problemas econômicos da época, e o sistema político não ajudava muito, né? Que é esse tal de czarismo. E era engraçado, porque eles já tinham participado de uma guerra e acabado com a grana deles. Com aquela Rússia japonesa. Isso Simplesmente mesmo. Não, destruiu. os cara é muito inteligente no ponto de gastar dinheiro com tudo e menos com eles. Menos com eles. Não, no caso eles gastavam com eles, não gastavam com quem era plebeu, esses bagulhos. Que era Ah, o não, importante. esse é o importante, mas beleza, né? Não, guerra, bora. E mesmo Basicamente. ferrado, eles iam pra outra guerra. Então, Até porque esse sistema de czarismo é um negócio complicado, né? Porque o czar, ele era o quê? Ele era basicamente um imperador absoluto, com um poder que era praticamente comparado ao de um estado total. Então, qualquer ordem dele era lei. Ele podia ultrapassar qualquer outra regra do próprio estado. E foi um sistema que perdurou por mais de 300 anos na Rússia. Então, é muito tempo sobre o mesmo é sistema desde político. 1547, né? E o bagulho era hereditário, então era de filho pra filho, então já não funcionava legal. Principalmente em 1500. Exatamente. 1500. O problema é que dura até 1900, esse que é o mais estranho. E acaba justamente como? Com a nossa grande revolução. Porque a revolução ela começa justamente porque o povo estava extremamente incomodado com essa situação. E como em toda revolução popular, os burgueses eles estavam demonstrando um grande incômodo com isso. E aí os burgueses liberalistas, que já estavam muito insatisfeitos com essa situação, começaram a tentar movimentar esse sistema czarista e levar um sistema com uma ideologia muito mais socialista, seguindo as ideias do Marx. Eles estavam Grande Marx. buscando uma mudança completa. Porque quem era burguês não estava conseguindo alimentar quem estava trabalhando para ele e não estava ganhando dinheiro. Ele tinha que pagar taxa alta para um governo que não fazia nada. Exatamente. Inclusive eles aumentaram essa taxa quando eles estavam apertados para a guerra. Tava Pois é. perdendo o pessoal do camponês que não tem preparo nenhum para ir para a guerra, tava acabando com a mão de obra que tinha dentro do lugar. Tudo isso com um sistema tecnológico extremamente atrasado, o que só piorava a situação, porque eles já estavam naturalmente muito atrás dos outros países, mal conseguindo se manter e entrando em outra guerra. Tanto é que eles foram obrigados a vazar dela. O que inclusive leva a uma questão legal, né? Porque surgiram esses burgueses que tinham essas ideias liberalistas, mas a gente tinha duas linhas lógicas deles, e acabou formando dois grupos. A gente tinha os mencheviques e os bolcheviques. Ou eles só tiraram da guerra mais tarde, não foi? Teve a Isso. Revolução de Fevereiro primeiro, onde eles já começaram a pressionar. E que inclusive quem levou a vitória Foi os durante bolcheviques. essa primeira revolução foram os mencheviques, que era um grupo que já era mais demarcado por ter uma ideologia onde eles queriam fazer em duas etapas dessa revolução. Eles queriam primeiro trazer um conceito extremamente capitalista para então possibilitar que os operários se mobilizassem para criar uma revolução com ideologia realmente comunista. O que gerou uma insatisfação bem legal depois, que acabou resultando em outra revolução mais pra frente. Mas tem Foi uma coisa onde bem tiraram realmente o Czar lá de cima, onde ele teve que fugir. Porque até ali, mesmo em fevereiro, era só um grito de guerra, basicamente. Em outubro que realmente bateram o martelo pra ele sair de lá. É que assim, em fevereiro, o Czar, que era o Nicolau II, ele acaba metendo o pé do poder, então ele vai embora. Só que aí os mencheviques eles tomam o poder e isso também não caiu Não muito. muda muito, sim. Eles continuaram da mesma forma que o Czar tava indo.
Exatamente. E é nesse contexto que acaba surgindo o grande líder do rolê todo, né? Lenin. É grande. Pior que o nome dele é legal. É. O nome dele é maneirinho, né? Vladimir. Ah, o cara é bonitão. Calmo. Que tinha uma proposta que ela era não idêntica ao marxismo, aquela ideia toda, porque a proposta dele era uma parada de tipo, ele queria aplicar um sistema teoricamente quase capitalista, só que com pouca variação de classe econômica, então seria um sistema apenas interno e não externo, e que seria teoricamente mais igualitário do que o que era aplicado na época, que era quase feudal. Que foi construído no feudal, Exatamente. basicamente. E aí Então ele só acaba... quebrou tudo e queria construir um novo. Ele queria construir um castelo novo ali. Exato. De ideias. E aí foi basicamente o Lenin tomando essa frente, que juntando com um comitê revolucionário, quer dizer, eles tinham essa parada, né? Porque os mencheviques e os bolcheviques, embora eles tivessem ideias muito diferentes, ainda assim ambos tinham essa parada de que eles seguiam o mesmo comitê revolucionário, que era pra, tipo, colocar ordem em todo mundo e fazer o negócio ser organizado. Sim. Eles só queriam tirar o que tava acabando com o lugar do poder. Exatamente. Conseguiram. E conseguiram. Nada mais do que isso. E aí a gente tem a nossa primeira revolução, que foi a Revolução de Fevereiro de 1917. Que... principalmente agora a gente tem, além de todos os problemas da guerra, eles estavam tendo muitas baixas pela guerra. Então a economia já estava terrível, as pessoas já estavam com fome. Os czares começaram um processo de cobrança de imposto que estava piorando tudo. E eles estavam perdendo gente. Que é um momento que todo mundo perde a paciência e as greves e as revoluções começam a surgir lá em Petrogrado. Começou os movimentos grevistas, sim. Foi os protestos que estavam indo há muito tempo, só que eles só começaram depois que o pessoal do campo começou a ser puxado pra guerra. Ninguém queria ir. Pois é. É que a partir daí você começa a mexer com o povo, e aí os burgueses, que é tipo a versão 2.0 do povo, que é a parte com um pouquinho mais de acesso com eles. Tava começando a ficar incomodado já com isso, porque eles já estavam começando a perder coisa. E a partir desse momento o pessoal começa a mobilizar, né? A regra é clara, se mexe no bolso, de burguês principalmente. Meu irmão, começa. Meu irmão, o maluco vai até o fim. Até voltar esse dinheiro. Por isso que o pessoal fala que é importante você sempre lembrar que, embora a burguesia seja sempre relembrada, a gente tem que lembrar que toda a revolução ela não acontecia pela população geral. Eram sempre os burgueses que tinham ideia e eles só davam um jeito de convencer o resto da população a abraçar aquela ideia. É engraçado porque porque basicamente os segundos líderes de lá, do povo. Mas tipo, antes ele falava, beleza, vamos deixa esses plebeus aqui, deixa esses plebeus de lado. Aí mexe no bolso deles, né? A gente precisa do povo. Precisa de um povo pra conseguir glória. Eles até ligavam pros plebeus o suficiente para eles poderem trabalhar. Começou a ter baixa tecnológica, eles estavam produzindo menos do que o resto do mundo. E o governo tá querendo tirar o pessoal deles, que é a mão de obra. Aí que eles falaram, não, chega. Sai dessa... Não, aí não, chega, acabou a graça. Acabou a graça. Gente que entra. Sai do meio. Foi. Depois dessa parada de fevereiro, que foi quando eles tiraram o Nicolau II do poder, surgiu a Revolução de Outubro, né? Porque eram os mencheviques que tinham tomado esse governo, porém a ideia entre menchevique e bolchevique não batia tanto. E aí os bolcheviques, que estavam sendo liderados pelo Lenin e que conseguiram o apoio principalmente do comitê militar, e junto com uma das primeiras conferências, acho que era a terceira conferência do Comitê das Fábricas da Rússia, eles convenceram tanto a população popular quanto os próprios militares apoiarem eles a inverter isso. Então eles tiram os mencheviques do poder e quem chega no poder são os bolcheviques. E detalhe que é um nome muito legal, hein? Bolchevique. Bolchevique. E aí eles escolhem o Lenin como basicamente o líder
O não líder. absoluto, mas o líder. É que o Lane Um deles. tinha toda uma. Ele passava toda uma ideia de líder, né? Porque ele tinha uma lábia muito boa, ele tinha uma capacidade retórica legal pra falar. Sim, e ele mudou muito do tempo, né? Ele já foi religioso, mudou com a morte do irmão dele, se não me engano. Isso. O Lane ele tem toda uma trajetória pra chegar até ali, né? E aí ele tem aquela parada de que ele abraçou muito esse idealismo marxista, então ele tinha um idealismo muito forte, tinha ideias muito firmes sobre o que ele queria. Sim, ele não parava nunca e ele sempre corria pro que ele queria. Ele literal ia atrás. Basicamente ele não desistia. Ele falava uma coisa e ia atrás. Sim. O maluco não desistiu mesmo, né? Porque ele até acabou somando esses ideais dele com os próprios ideais da Revolução, Sim. que era aquele negócio lá daquelas frases, né? Porque paz, terra e tudo, que era aquele conceito de eles queriam vazar da guerra, eles queriam distribuir legal as terras e eles queriam ter comida. Então, paz, terra e pão. Mas não era o único também. Porque eles precisavam falar que os burgueses ainda ganham uma mãozinha ali dentro. Pior, né? E aí surge aquele negócio todo o poder soviético. Que era a questão de que eles queriam que logo começasse esse sistema socialista. E aí todo o poder soviético, todo o poder é eles. Que ele fez. E foi mais por causa disso que eles acabaram ganhando a mão. Do que os mencheviques. Porque eles eram mais rápidos mesmo. O sistema deles ia acontecer mais rápido. E. Bem, os bolcheviques eles acabam vencendo os mencheviques. E internamente, logo após os bolcheviques eles tomarem esse poder, começa aquele processo de distribuição das terras, né? Porque eles estavam num sistema feudal, então eles começam tipo, opa, agora que a gente tomou o poder, vamos começar a recortar entre os grupos essas terras. Pra E não sair um bagulho tão torto que nem tava antes. Exatamente. E um processo de paz. Dá uma ajeitadinha. Então. O que inclusive é interessante é que essa ideologia socialista, como eles viram que o primeiro problema foi justamente você não ter dado tanta atenção pro povo, para dar uma segurada na onda dessa segunda vez, eles começam aquele negócio do Conselho de Comissário do Povo, que era para justamente dar alguma capacidade de participação popular na política em relação às decisões internas. Porque só não tinha votação. Exatamente, eles não era nem um controle tão grande assim, mas era controle bastante para evitar que o povo se rebelasse de novo. O pessoal ficava desconfiado, faz sentido. Exatamente. Gerou um trauma muito grande nessa situação toda. Foi mais de 300 anos de czarismo, tá? Muito tempo seguindo uma ideologia completamente absolutista que o imperador mandava era lei. É louco, velho. É muito tempo ficando num sistema ruim. Por isso que deu errado. Não é algo tão antigo assim quando você vai parar pra pensar. Ah, 370 anos de sistema é muita coisa. Muita coisa é apelido, na real. Exatamente. Então, se formos parar pra pensar na régua, foram mais de 370 anos sobre um czarismo. E agora o socialismo, ele começou em 1917 e tá durando até agora 2022. Então são um pouquinho mais de 200 anos. Basicamente. Ou seja, o socialismo, ele, por mais que ele seja o modelo que segue até os dias de hoje, ele ainda tá menos tempo no poder do que o czarismo. Sim, 205 anos, realmente. E aí é legal a gente pensar também, agora subindo, já que ele durou até os dias atuais, porque isso puxa muitas ideias atuais também. Porque primeiro teve aquela questão, você não pode simplesmente vazar de uma guerra, né? E a Rússia, ela meio que deu pé na Primeira Guerra. E a questão é que por conta disso eles tiveram que topar um tratado muito ruim, um tiro no pé. Mas era isso ou perder todo mundo que estava trabalhando para eles? E eles estavam passando por um processo revolucionário no meio, não dava pra se manter numa guerra com a revolução acontecendo. Não, nem se eles estivessem numa revolução, eles não tinham como fazer. Não tinha como, basicamente. Eles não tinha recurso, não tinha nada. Povo, não tinha comida, não tinha nada. Ele só tinha a vontade, só isso mesmo. É que ele tinha muito espaço, então ele tinha bastante coisa pra gastar. O problema é que você ia gastar tudo, não ia sobrar nada pra você continuar depois. Exatamente.
Nem o que gastar eles tinham, porque eles já tinham torrado tudo com os conflitos com os japoneses. Sim. E o que eles tinham agora eram as pessoas. E nem isso eles tinham direito Temos na dinheiro, mão. nós temos o povo. E nem o povo eles tinham, porque eram os militares que estavam se enfiando na guerra. O povo tava desesperado tentando sobreviver, querendo se industrializar e desenvolver. Nossa, o tanto de pessoal que fugiu do lugar, eu tenho certeza. Mano, tem Tava isso. sendo convocado. E pior que nessa toda eles ainda pagaram com a língua, né? Porque o tratado de Brest-Litovsk, que é aquele tratado que eles fizeram com os países aliados, foi o quê? Eles tiveram que dar praticamente 1/4 de toda a área agrícola dele para esses países. Então eles perderam muita área fértil, porque a Que Rússia era uma das gigante, coisas mais fortes dele. A única Exatamente, coisa era que um eles país tinham. que tinha uma base agrícola, tendo que dar 1/4 da sua área agrícola para outros países. Ah, Eu e ia falar claro, né? coitados, mas mais ou menos. Então ninguém é coitado de verdade, né? Vamos Sim. ser sinceros. Só que o problema Somos só também, sofredores. o problema também é outro, né? Porque quando você vai olhar frio, a Rússia ela não escapou dos conflitos a partir daí, porque depois disso surgiram muitos conflitos consequenciais disso. A gente tem a questão de que, óbvio, não é o estopim inicial, mas é uma das coisas que montou o cenário que futuramente acabou resultando numa Guerra Fria, né? Porque um dos primeiros passos para a Guerra Fria acontecer era ter essa parada do surgimento de países socialistas. Que eles realmente se juntaram e se chamaram de União Soviética. Sim. Exatamente. E os primeiros países a abraçar essa ideia socialista é justamente a Rússia, né? Óbvio. Justamente a Rússia. Justamente a Rússia. É Exatamente. engraçado a gente pensar nessas consequências, como a União Soviética, a formação de um país socialista, porque aí, até hoje em dia, a gente vê alguma consequência ou respaldo desse tipo de coisa. Como, por exemplo, agora esse conflito da Ucrânia, Sim. que é basicamente uma consequência dessa União Soviética, que é uma consequência dessa montagem de um Estado socialista. Então é quando você começa a juntar os pontos e ver que é uma coisa lá de trás, há mais de 200 anos atrás, mas que tá tendo respaldo até os dias de hoje, de alguma forma. É A verdade é que não tem como. Não tem como você ignorar toda a existência, tipo, de coisas absurdas assim e não restar um resquício. E esse resquício, tipo, gerar coisas que acontecem hoje em dia, que são absurdas. Sempre sobra o contexto histórico, basicamente. Exatamente. Não tem como você fugir do seu passado. A história é uma parada contínua, né? Então se você começa em um ponto, você vai ver lá na frente resultados desse ponto. E a gente tá pagando até os dias de hoje com a língua por conta disso. Sim, Resultado de. 205 anos, né? 25 anos. Ô, caramba, velho. Já faz um tempinho. Não tem como. Tempinho, pô. Mas acho que a gente tinha pra abordar era basicamente isso, né? Foi todos os pontos. E falou sobre as causas, a gente falou sobre como a população estava, contextualizamos o que era o czarismo, a gente deu o contexto do resto do mundo, a gente deu os primeiros momentos da Revolução, a Revolução de Fevereiro, a Revolução de Outubro, o objetivo do Lenin, as ideias da Revolução e as consequências internas e externas, né? E até como até hoje em dia isso ainda tem respaldo. Sim. Então creio eu Sim. que tenha sido isso. Obrigado a todos pela atenção e até. E até. Até, meus sons.